É comum observar um contraste surpreendente. Uma pessoa de 80 anos se move com facilidade, irradiando força, confiança e plenitude de vida, enquanto outra, mal tendo chegado aos 60, apoia-se com dificuldade em uma bengala, ofegante após alguns passos. Este fenômeno representa um dos grandes mistérios do envelhecimento, que nos faz refletir. Por que algumas pessoas mantêm sua energia e vigor até a velhice avançada, enquanto outras parecem definhar cedo demais, perdendo a vitalidade? A verdade é que essa diferença não é resultado da sorte, não é determinada exclusivamente pela genética e certamente não é explicada por magia. A verdadeira resposta reside em um conjunto de hábitos simples e cientificamente comprovados, capazes de transformar radicalmente o processo de envelhecimento humano nos níveis físico, mental e emocional. Nesta narrativa, será revelado o que os autores chamam de 6 hábitos de ouro para um envelhecimento saudável. Para aqueles que já passaram dos 50 anos, esta informação é particularmente relevante, pois não se trata de recomendações vagas ou promessas vazias. São segredos de longevidade, baseados em ciência, que médicos e pesquisadores líderes de instituições renomadas como Harvard e o Instituto Nacional do Envelhecimento têm consistentemente identificado e confirmado ao longo de muitos anos. E ainda assim, paradoxalmente, a maioria dos idosos nunca ouve falar deles, pois esse conhecimento não é devidamente difundido. Acredita-se que o processo de envelhecimento não deve significar a renúncia à independência, a perda de energia ou a diminuição da alegria de viver. Pelo contrário, deve simbolizar a aquisição de sabedoria, a expansão da liberdade e a oportunidade de viver plenamente em seus próprios termos. Independentemente de a pessoa já estar pesquisando conselhos de saúde para idosos ou apenas começando a pensar em formar hábitos diários para a longevidade, as informações apresentadas oferecem estratégias reais de saúde natural que podem ser aplicadas imediatamente. Trata-se de mudanças práticas e viáveis, destinadas a manter o bem-estar geral. Não há truques ou pílulas milagrosas aqui, apenas passos reais e eficazes. Eis o que poucos mencionam. Esses hábitos, aparentemente insignificantes, frequentemente trazem os maiores benefícios justamente antes que surjam problemas de saúde sérios. Assim que a pessoa começa a sentir fadiga crônica, a notar esquecimento ou a experimentar instabilidade ao caminhar, o processo de recuperação torna-se significativamente mais complexo. É por isso que a formação e a execução diária de hábitos corretos representam a melhor proteção contra as doenças associadas ao envelhecimento. Surge a pergunta natural: quais são esses hábitos? O que sabem aquelas pessoas fortes e independentes de 80 anos que os outros não sabem? Nos próximos minutos, serão reveladas informações sobre 6 passos poderosos que permitirão restaurar a energia, proteger as funções cognitivas do cérebro e preservar a liberdade pessoal, sem exigir grandes gastos financeiros ou uma mudança radical em todo o estilo de vida. Como uma reflexão capaz de mudar a perspectiva, propõe-se a seguinte pergunta: qual pequeno hábito você introduziu recentemente em sua vida que o faz sentir-se mais vivo? Agora, passemos à primeira dica. Aquela que é tão simples que muitas vezes é negligenciada, mas que possui poder suficiente para transformar a vida. 1. Caminhada diária, o hábito mais simples que mantém a juventude. Para praticá-la, você não precisa de uma academia. Não precisará de equipamentos especiais. E não, ninguém é velho demais para começar. Caminhar, uma ação que a maioria das pessoas já sabe fazer, talvez seja a ferramenta natural mais poderosa na luta contra o envelhecimento. Veja bem, cada vez que você dá um passo, seu corpo responde a esse movimento. O coração começa a bater mais forte, os pulmões se expandem e as articulações recebem a tão necessária oportunidade de se mover, em vez de permanecerem imóveis. No entanto,
A verdadeira magia da caminhada se revela em seu impacto a longo prazo. De acordo com dados da Harvard Medical School, apenas 30 minutos de caminhada diária podem reduzir o risco de doenças cardíacas em até 40%. Este não é apenas um número insignificante, é um indicador que pode influenciar significativamente a duração, a força e a independência da vida de uma pessoa. O corpo humano foi originalmente criado para o movimento, e se não for usado para esse fim, ele gradualmente perde suas funções. Esta é uma verdade simples e inegável. Permita-me dar o exemplo de Raymond, um mecânico aposentado de 73 anos de Ohio. Há alguns anos, era extremamente difícil para ele subir as escadas em sua própria casa. Minhas pernas estavam pesadas, minha mente estava nublada. Eu pensei que era apenas a velhice me alcançando. Ele recordou. No entanto, seu médico o aconselhou fortemente a começar a caminhar. Nada extremo, apenas 10 minutos por dia. 2 anos depois, Raymond caminha 2 milhas todas as manhãs. Ele não precisa mais de bengala, não sente dores nas costas. E o mais importante, sua energia voltou. É como se eu tivesse adicionado 10 anos à minha vida, disse ele. Não é sobre condicionamento físico, é sobre liberdade. A caminhada melhora a circulação sanguínea, reduz a pressão arterial e aumenta significativamente o fluxo de oxigênio para o cérebro. Isso, por sua vez, leva a um pensamento mais claro, uma memória mais aguçada e um humor estável, que não se abate quando a vida apresenta dificuldades. Para pessoas com mais de 60 anos, a caminhada não é apenas um movimento físico, é uma espécie de medicamento. É um dos hábitos diários mais eficazes para a longevidade e não exige nenhum custo, exceto tempo e um pequeno esforço. E eis o que a maioria das pessoas não percebe. Os benefícios mentais da caminhada podem ser ainda mais significativos do que os físicos. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford mostrou que a caminhada é capaz de aumentar o pensamento criativo em até 60%. Assim, se você alguma vez se sentir em um beco sem saída, triste ou deprimido, basta amarrar os sapatos e sair. O ritmo dos passos, a sensação do ar fresco, é a maneira natural da natureza de clarear a mente. Agora, imagine a seguinte cena. Você tem 85 anos. Não está preso a uma cadeira de rodas. Não está limitado a uma poltrona. Você está lá fora, caminhando pela mesma trilha que caminhava aos 55. Os pássaros cantam nas árvores. O sol aquece suavemente suas costas. Você se sente confiante. Você se sente forte. Você se sente vivo. Esta é a promessa da caminhada. Não a busca pela perfeição, mas o progresso constante. Não a velocidade, mas a regularidade. E não precisa começar com grandes distâncias. 5 minutos ao redor do quarteirão. Uma caminhada lenta após o jantar. Até mesmo caminhar pelo corredor durante os intervalos comerciais. Cada passo importa. Cada movimento envia uma mensagem clara ao seu corpo. Eu ainda estou aqui. Eu ainda me importo. Para aqueles que buscam maneiras naturais de manter a saúde na velhice, a caminhada é um hábito único que se adapta às capacidades individuais. Você pode caminhar sozinho, entregando-se à reflexão. Pode caminhar com amigos, socializando e mantendo conexões sociais. Pode caminhar devagar. Pode caminhar rápido. Mas, seja como for, o importante é simplesmente continuar caminhando. Porque envelhecer com graça não significa voltar no tempo. Significa avançar com propósito, com força e com o poder constante e silencioso de um hábito que realmente funciona. Não é necessário um corpo perfeito para começar, mas se você começar, certamente obterá um corpo melhor e uma vida melhor. É o seu tempo. É o seu hábito. E é a coisa mais simples que você pode fazer hoje, pela qual o seu eu futuro certamente agradecerá amanhã. 2. Coma para viver muito, não para viver rápido. A comida é mais do que combustível, é informação.
Cada pedaço de alimento que uma pessoa consome envia uma mensagem específica ao seu corpo, instruindo-o a se curar e se proteger, ou a se deteriorar lentamente. A verdade é que muitos problemas associados ao envelhecimento não nascem nos ossos ou no cérebro, mas começam diretamente no prato. E se você tem mais de 50 anos, o que você come se torna mais importante do que nunca. A maioria das pessoas não percebe, mas nossas necessidades nutricionais aumentam com a idade. O corpo humano precisa de mais suporte para combater eficazmente a inflamação, reparar células e manter a acuidade do sistema imunológico. No entanto, um número surpreendentemente grande de idosos opta por fast food, refeições congeladas ou lanches processados em sua dieta. Isso é, sem dúvida, fácil e barato, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso para a saúde. Permita-me apresentar Evelyn. Ela tem 68 anos, mora no Arkansas e costumava comer como a maioria de nós: torradas no café da manhã, frios no almoço, jantares de micro-ondas. Ela se sentia constantemente cansada, sua pressão arterial subia e suas articulações doíam. Um dia, seu médico, olhando-a nos olhos, proferiu uma frase que a tocou profundamente: "Você está alimentando a doença, não a saúde." Isso foi um ponto de virada. Evelyn fez uma única, mas muito importante mudança em sua dieta. Ela começou a adicionar vegetais verdadeiros e coloridos a cada refeição: espinafre no café da manhã, cenouras assadas no almoço, salada todas as noites. Em 6 meses, ela perdeu 15 quilos. Seus níveis de colesterol diminuíram e a névoa em sua cabeça começou a se dissipar. Ela não estava em uma dieta rigorosa. Ela simplesmente voltou a comer alimentos que pareciam ter vindo direto da terra. É isso que realmente significa nutrição para idosos. É a escolha de alimentos integrais que ajudam seu corpo a envelhecer bem, e não aqueles que sutilmente roubam sua força. Folhas verdes, como couve e couve-galega, são ricas em vitamina K, que fortalece os ossos e reduz o risco de fraturas. Peixes gordurosos, como salmão e sardinha, são ricos em ácidos graxos ômega 3, ajudando a proteger seu cérebro do declínio relacionado à idade. Grãos integrais, como aveia e arroz integral, ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, sem mais quedas de energia no meio da tarde. E não se esqueça da hidratação. Com a idade, nossa sensação de sede diminui, mas seu corpo ainda precisa vitalmente de água para regular a temperatura, transportar nutrientes e eliminar toxinas. Prefira água em vez de refrigerantes, chá de ervas em vez de bebidas açucaradas. Adicione fatias de limão ou pepino, se isso ajudar você a beber mais. Um estudo publicado na revista Neurology mostrou que idosos que aderiram a uma dieta mediterrânea rica em vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis tiveram um risco 30% menor de declínio cognitivo. Esta é uma ferramenta poderosa. É o cuidado preventivo que você tem em seu garfo. Agora, sejamos honestos. Ninguém é perfeito. Você não precisa contar cada caloria ou abrir mão do chocolate para sempre. Mas há uma enorme diferença entre se permitir um agrado e sabotar sua própria saúde. Carnes processadas, lanches embalados, cereais açucarados não são escolhas neutras. Eles aceleram o envelhecimento por dentro, causam inflamação nas articulações, embotam o pensamento e esgotam seu corpo. É por isso que tantos conselhos médicos para idosos começam com a alimentação, porque é a parte da sua saúde que você controla 3 vezes ao dia. E não precisa ser difícil. Uma regra simples: se não parece ter vindo da natureza, provavelmente não está te ajudando. Você não precisa passar fome. Você precisa se nutrir. Não por vaidade, não para perder peso, mas por energia, clareza mental, liberdade. Porque quando seu corpo se sente bem, você se move mais, você ri mais, você vive mais. Então, abra sua geladeira. O que você vê? Isso contribui para o futuro que você deseja ou o impede?
Você tem o poder de escolher alimentos que apoiam sua independência, que protegem sua memória, que previnem doenças que frequentemente atribuímos apenas à idade. A alimentação correta não é uma restrição, é uma intenção. E cada mordida consciente que você dá se torna mais um passo em direção a uma vida que se sente bem, não apenas por mais tempo, mas melhor em todos os aspectos. Comece com uma refeição. Faça-a fresca. Faça-a colorida. Faça-a significativa. 3. Mantenha sua mente em forma. Não deixe a idade roubar sua memória. Suas pernas precisam de movimento para se manterem fortes. Da mesma forma, seu cérebro também precisa. A maioria das pessoas se preocupa em perder a mobilidade física com a idade, mas nem sempre percebem a ameaça silenciosa e sorrateira: a perda de memória. Começa pequeno, um nome esquecido, um compromisso perdido. No início, a pessoa ignora esses pequenos detalhes pensando que é insignificante. Mas então, acontece de novo, e de repente, surge a sensação de que os pensamentos estão escorregando por entre os dedos. É sobre isso que poucas pessoas falam abertamente. O cérebro humano é capaz de permanecer afiado, ativo e engajado por décadas, mas apenas se for exercitado regularmente. O declínio mental não é uma parte automática do envelhecimento. É, antes, o resultado da negligência. E a boa notícia é que, com os hábitos diários corretos, você pode proteger sua mente tão eficazmente quanto protege seus ossos e músculos. A leitura, por exemplo, é um dos exercícios cerebrais mais acessíveis e poderosos. Seja um romance, um jornal ou até mesmo um livro de receitas, quando a pessoa lê, seu cérebro é forçado a se concentrar, processar informações e memorizá-las. Isso ativa áreas responsáveis pela compreensão, memória e imaginação. Você pode imaginar isso como levantar pesos, mas para sua memória. Em seguida, vêm os quebra-cabeças, palavras cruzadas, sudoku, jogos de lógica. Eles desafiam as habilidades de resolução de problemas e forçam o cérebro a se adaptar. Pesquisas realizadas pela Universidade de Exeter e pelo King's College London mostraram que pessoas que se envolvem regularmente em quebra-cabeças têm melhor memória de curto prazo e velocidade de processamento de informações do que aquelas que não o fazem. Permita-me contar sobre Marta, uma mulher de 70 anos de Minnesota. Após a aposentadoria, ela começou a esquecer detalhes. Nada sério, mas a assustou. Então ela começou pequeno. Lia todas as manhãs, jogava jogos de palavras em seu tablet e até se matriculou em um curso de espanhol para iniciantes no centro comunitário local. É como se minha mente tivesse acordado novamente, disse ela. Eu me sinto mais alerta, mais presente e estou realmente me divertindo. A diversão importa. Quando uma pessoa gosta de uma atividade, seu cérebro tem mais probabilidade de permanecer engajado e formar novas conexões. Esta é a chave para a saúde do cérebro após os 60 anos, e é por isso que aprender algo novo, como pintar, tocar um instrumento musical ou até mesmo dominar ferramentas digitais, pode ser tão poderoso. Isso empurra a mente para um território desconhecido, constrói novos caminhos que mantêm a atenção, o foco e a memória. Mas um dos estimulantes cerebrais mais subestimados é a conversa. A interação com outras pessoas força o cérebro a ouvir, responder e se adaptar em tempo real. Quando a pessoa conversa com amigos, compartilha histórias ou até mesmo discute, ela não está apenas se comunicando, ela está treinando seu cérebro. De fato, idosos que permanecem socialmente ativos demonstram taxas mais lentas de declínio cognitivo, de acordo com pesquisas da Mayo Clinic. É por isso que os conselhos de saúde para idosos devem incluir necessariamente o treinamento mental. Não é opcional. É vital. E não é preciso gastar horas por dia em ginástica mental. Mesmo 15 minutos de leitura, alguns quebra-cabeças, uma ligação telefônica significativa. Essas pequenas e consistentes escolhas se acumulam,
Elas ajudam a preservar a parte mais preciosa de um envelhecimento saudável, seu senso de eu. Envelhecer com saúde não é apenas mover o corpo, é sobre permanecer mentalmente vivo, curioso, engajado, desperto para a vida. Porque as memórias são mais do que apenas fatos. São sua conexão com quem você é e quem você ama. Então, da próxima vez que você for escolher como passar o tempo, pergunte a si mesmo: o que estou fazendo está fortalecendo meu cérebro ou permitindo que ele se embote? Você não precisa de um programa especial. Você só precisa de um motivo. E aqui está. Porque sua mente vale a pena proteger. Porque sua história não terminou. Porque as melhores partes da vida ainda precisam de sua presença, consciência e conexão. Seu cérebro ouve o que você o alimenta. Então, alimente-o com histórias, desafios, conversas. Alimente-o com o que o faz crescer. É assim que você mantém sua memória, escolhendo não abri-la mão. 4. Mantenha-se forte com a idade. Não é a idade que enfraquece uma pessoa, mas a perda de massa muscular. As pessoas não envelhecem por causa do número em seu bolo de aniversário. Elas envelhecem porque perdem força. E a ciência por trás desse declínio tem um nome: sarcopenia. É a perda gradual, muitas vezes imperceptível, de músculos que começa já aos 40 anos e se acelera após os 60. Mas o que a maioria não percebe é que você pode desacelerá-la, pará-la e até revertê-la. Não com medicamentos, não com tratamentos caros, mas com algo simples: o treinamento de força. Seus músculos são sua independência. Eles o ajudam a se levantar sem cambalear, a carregar mantimentos, a subir escadas sem se agarrar ao corrimão. Quando eles enfraquecem, tudo se torna mais difícil. Mas a ótima notícia é que mesmo movimentos leves, realizados constantemente, podem devolver sua força. Alan, um carteiro aposentado de 74 anos, da Carolina do Norte, aprendeu isso por experiência própria. Após uma leve queda no supermercado, seu médico lhe disse que ele corria risco de futuras lesões devido à perda de massa muscular. Em vez de esperar que as coisas piorassem, Alan começou devagar. Apenas 5 minutos por dia de flexões na parede, levantamentos leves com halteres e agachamentos curtos na mesa da cozinha. 3 meses depois, ele não estava apenas mais estável, ele estava mais forte. Eu não pensei que isso faria tanta diferença, disse ele. Mas agora eu consigo me levantar da minha cadeira sem apoio. É isso que são os hábitos diários para a longevidade. Não mudanças dramáticas, mas esforços simples, repetidos ao longo do tempo. Se você quer envelhecer com força e não apenas passivamente flutuar em seus últimos anos, o treinamento de força deve se tornar sua base. Não para construir músculos volumosos, mas para preservar os que você já tem. E não, você não é velho demais para começar. Na verdade, quanto mais velho você é, mais você precisa disso. Comece com exercícios de peso corporal. Agachamentos leves usando uma cadeira para apoio. Rosca bíceps com garrafas de água. Prancha na parede para ativar o core. Você não precisa ir à academia. Você só precisa se mover com propósito. De acordo com o Instituto Nacional do Envelhecimento, o treinamento de força 2 vezes por semana pode melhorar o equilíbrio, reduzir o risco de quedas e aumentar a densidade óssea. Isso não é apenas benéfico, é salvador de vidas. Porque as quedas são uma das principais causas de lesões em pessoas com mais de 65 anos, e músculos fortes são sua primeira linha de defesa. Isso não é apenas físico, é também profundamente emocional. Quando você se sente fraco, você hesita. Você evita a caminhada. Você para de brincar com os netos. Você começa a se afastar da vida que antes desfrutava. Mas o treinamento de força muda isso. Ele lhe devolve o controle. Ele lhe dá confiança. E eis o que ninguém fala. Isso faz você se sentir mais jovem. Não porque sua idade muda, mas porque sua postura melhora. Seus passos se tornam mais firmes. Seu corpo se sente mais vivo.
E cada vez que você levanta algo um pouco mais leve do que antes, você se lembra de que não está definhando. Você está se recuperando. Esta é a base da saúde dos idosos. Não apenas tratar problemas, mas preveni-los. Agir proativamente antes que tudo desmorone. Se seu objetivo é o bem-estar após os 60, não pule isso. Torne a força obrigatória. Não pela aparência, mas pela liberdade. Então, da próxima vez que você se levantar de uma cadeira ou estender a mão para um armário, pergunte a si mesmo: eu me sinto forte? Se a resposta for não, você pode mudar isso, começando hoje, porque a idade não tira sua força. A inatividade tira, e seu corpo, mesmo agora, espera seu sinal para revidar. 5. Conexões sociais, o remédio subestimado para uma vida longa. Você pode comer bem. Você pode caminhar todos os dias. Você pode até levantar pesos e dormir 8 horas. Mas se você faz tudo isso em silêncio, sozinho, algo vital ainda está faltando. A conexão humana não é apenas um agradável complemento. É sobrevivência. E para os idosos, pode ser a forma mais poderosa de cura, infelizmente pouco discutida. A solidão não é apenas um estado emocional. É um estressor biológico. De acordo com um estudo publicado na revista Perspectives on Psychological Science, a solidão crônica aumenta o risco de morte prematura em 26%. Este índice é comparável às consequências de fumar 15 cigarros por dia. Ela contribui para o aumento dos processos inflamatórios, enfraquece o sistema imunológico e acelera o declínio cognitivo. O corpo, o cérebro e o coração da pessoa reagem ao estado de solidão, sinalizando seu impacto prejudicial. Carolyn, uma viúva de 76 anos do Arizona, costumava passar a maioria dos dias isolada em sua casa. Seus filhos se mudaram e seu marido faleceu. Ela se convencia de que estava tudo bem, até que essa condição se tornou insuportável. O sono ficou agitado, a pressão arterial aumentou e a memória começou a falhar. Somente quando ela se juntou a um clube do livro local, a situação começou a mudar. As conversas semanais, o riso compartilhado, o surgimento de um motivo para esperar o dia seguinte, tudo isso se tornou sua salvação. Eu não percebia o quanto sentia falta de alguém chamando meu nome, confessou ela. Nisso reside o poder da conexão social. Ela dá à pessoa um apoio, lembra-a de sua pertença a uma comunidade, e para isso não é preciso muito. Um simples telefonema, uma caminhada com um vizinho, o voluntariado em um jardim comunitário ou a ajuda em uma biblioteca local. Tudo isso é mais do que apenas gestos sociais. É um caminho natural para a saúde dos idosos, gratuito, significativo e profundamente eficaz. A solidão, se não for controlada, gera isolamento. O isolamento restringe o mundo da pessoa, limita sua perspectiva e lentamente tira a alegria de viver. Mas a conexão, ao contrário, expande os horizontes. Ela traz a luz de volta ao ambiente. Ela eleva o espírito e fortalece o corpo. Isso é mais do que apenas um conselho para envelhecer com graça. É um chamado para despertar. Quando uma pessoa conversa com alguém cara a cara, seu cérebro libera oxitocina, um hormônio que reduz o estresse e melhora o humor. O sistema imunológico recebe apoio, a frequência cardíaca se estabiliza e a mente se torna mais aguçada, mais viva. Pesquisas mostram que idosos socialmente ativos são muito menos propensos a sofrer de demência ou depressão. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu melhor, simplesmente conversando com alguém? Mesmo que não seja sobre algo profundo, mas apenas compartilhando uma história, um riso ou uma lembrança. Não é coincidência. É química. É cura. É por isso que os remédios caseiros para idosos não são apenas ervas e chá quente, são também pessoas. É sobre se colocar em um espaço onde alguém sabe seu nome, ouve sua voz e se importa com o fato de você ter vindo. Não é preciso uma multidão. Uma ou duas pessoas que se importam genuinamente podem ser suficientes. E se a vida tornou isso mais difícil,
Se as pessoas se mudaram ou se afastaram, sempre é possível restabelecer as conexões. Uma mensagem, um convite, uma xícara de café compartilhada por vez. Porque a verdade é que a pessoa não deve passar por esta fase da vida sozinha. Ela deve ser cercada, notada, incluída. Então, se alguém está lendo isso e se sente um pouco sozinho, deve agir imediatamente. Restabelecer a conexão com um velho amigo. Juntar-se a um grupo local. Cumprimentar alguém novo, não amanhã. Hoje. Seu coração, seu cérebro e seu futuro agradecerão por isso. 6. Sono profundo, o hábito mais importante que muitos esquecem. O sono não é um luxo. É a oficina de reparos noturna do corpo. E, no entanto, com a idade, é uma das primeiras coisas a serem ignoradas e uma das primeiras a começar a se deteriorar. O sono ruim não apenas faz a pessoa se sentir cansada. Ele turva a memória, desregula o equilíbrio hormonal, enfraquece o sistema imunológico e lentamente mina o humor, o foco e a capacidade de cura. A verdade é que o sono é um dos conselhos mais poderosos para a longevidade que se pode ouvir. Mas a maioria das pessoas não age de acordo com ele até que já esteja causando danos. Michael, de 67 anos, do Colorado, costumava acordar 3 ou 4 vezes por noite. Seu médico lhe dava pílulas, mas elas o deixavam letárgico. Foi somente quando ele mudou drasticamente sua rotina noturna, abandonando o uso de telas após as 8 da noite, incluindo alongamentos leves antes de dormir e estabelecendo um horário fixo para deitar, que a situação se transformou. Eu não apenas comecei a dormir melhor, ele compartilhou. Comecei a pensar com mais clareza. Minha pressão arterial diminuiu. Eu tive energia novamente. É assim que o sono profundo e reparador funciona. Ele não apenas concede descanso ao seu corpo, ele literalmente restaura sua vida. Durante o sono, seu cérebro se limpa ativamente de resíduos, removendo literalmente as toxinas que se acumulam durante o dia. Ele fortalece as memórias, regula os níveis de cortisol, seu hormônio do estresse, e equilibra os níveis de insulina, o que serve como proteção contra o ganho de peso e a fadiga crônica. Sem uma quantidade suficiente de sono de qualidade, mesmo os esforços mais diligentes, caminhar, comer bem, socializar, não produzem o resultado esperado. É por isso que o sono é aquele conselho de saúde para idosos que simplesmente não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Eis o que ninguém diz em voz alta. Com a idade, nossas necessidades de sono não diminuem, mas nossa capacidade de adormecer e permanecer dormindo facilmente sofre alterações. Isso não é um sinal de fracasso, é uma característica biológica. A boa notícia é que isso pode ser trabalhado eficazmente. Comece criando condições ideais para o sono. Diminua a iluminação 1 hora antes de deitar. Mantenha o quarto fresco, silencioso e o mais escuro possível. Evite telas brilhantes, telefones, tablets, televisores, pois a luz delas interfere na produção natural de melatonina. Tente ler ou meditar em vez disso. Seu corpo precisa de sinais claros de que é hora de relaxar. Vá para a cama e acorde no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a treinar seu relógio interno, que se torna mais frágil após os 60 anos. E se sua mente não para de acelerar, anote seus pensamentos antes de deitar ou ouça música relaxante. Essas práticas suaves apoiam seus ritmos naturais, em vez de lutar contra eles. A hidratação também é importante, mas pare de ingerir líquidos algumas horas antes de dormir e evite cafeína ou alimentos pesados à noite. Eles interrompem a fase de sono profundo, mesmo que você adormeça rapidamente. Uma boa noite de descanso é uma das maneiras mais simples de viver de forma saudável após os 50 anos. Ela aguça seu cérebro, eleva seu humor, protege seu coração e prepara seu corpo para se mover, pensar e prosperar no dia seguinte. Pense nisso assim. Se a caminhada é como você exercita seus músculos, o sono é como seu corpo os restaura, tornando-os mais fortes.
Se a comida é como você nutre seu dia, o sono é como seus sistemas a processam eficientemente. Se a conversa mantém sua mente viva, o sono é o que mantém suas memórias intactas. Você não precisa de perfeição. Você precisa de consistência. Mesmo algumas noites de sono de qualidade por semana podem reduzir significativamente a inflamação, melhorar a concentração e aumentar seu bem-estar geral. Então, esta noite, dê ao seu corpo o que ele pede. Crie um espaço para um descanso profundo. Respeite seu horário de dormir da mesma forma que respeitaria uma consulta médica. E lembre-se de que o sono não é o fim do seu dia. É a base da sua saúde. É hora de parar de ver o sono como algo que sacrificamos e começar a vê-lo como um presente diário que nos damos para permanecer afiados, resilientes e fortes. O envelhecimento não é o fim da história. É um capítulo onde você finalmente pode vivê-lo à sua maneira, com clareza, força e propósito. Os 6 hábitos que abordamos hoje não exigem investimentos financeiros significativos, saúde perfeita ou mesmo uma vantagem inicial. Eles pedem apenas uma coisa: que você comece não em algum momento no futuro, mas hoje. Porque não é a idade que o enfraquece, é o abandono dos hábitos que um dia o tornaram forte. Então, o que você escolherá? Uma caminhada pelo quarteirão? Um livro que desperta sua mente? Uma alimentação saudável? Um telefonema? Um alongamento antes de dormir? Não são detalhes insignificantes. São escolhas diárias para a longevidade, e elas constroem a vida que vale a pena viver. Que estes anos sejam os anos em que você vive de forma saudável após os 50. Não apenas por mais tempo, mas mais plenamente. Não apenas existindo, mas prosperando. Porque o verdadeiro envelhecimento saudável não se trata de tentar evitar o fim inevitável da jornada da vida. Consiste em preencher cada dia vivido com significado, energia e plenitude. À luz do conhecimento apresentado, surge uma pergunta dirigida a cada um. Qual desses valiosos hábitos você escolherá para implementar em sua vida já hoje?